Hoje, dando continuidade ao livro de Tiago, que nos passa para nós. O versículo ali: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Eu queria trazer para você, para nós, um versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, até o 4, que diz: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, se não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trava no teu olho? Muitas das vezes, em nosso meio cristão, há irmãos querendo tirar argueiro do olho do irmão. Mas como é que eu posso, irmão? Como é que você pode tocar no olho do teu irmão, tocar na vida do teu irmão, na fraqueza do teu irmão, na falha do teu irmão, se em ti também há falhas, irmão? Se em ti também há pecados? Eu não tenho o direito, eu não tenho a autoridade de julgar ninguém. Nenhum ser humano ele tem autoridade de julgar ninguém, porque não foi dado a ele o direito de julgar. Amém? Diz assim o versículo 12: há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Tiago ele pergunta: tu, porém, quem és? Quem és tu para julgar o teu irmão? Quem és tu para julgar? Se observarmos quem é o ser humano é pobre, miserável, pecador, é pó, irmão. É isso que nós somos. Só somos alguma coisa porque Cristo nos salvou deste mundo pecaminoso, transformou-nos, nos resgatou-nos, lavou com o seu sangue, nos transformou, batizou nós com o Espírito Santo para a salvação, nos revestiu com o poder do Espírito Santo, nos batizou, nos selou pela sua misericórdia. Nós somos herdeiros do céu pela misericórdia, irmão. Glórias a Deus. Diz assim o versículo 13: ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e encontraremos e ganharemos. 14: digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Glória a Deus. Esse versículo no 14, Tiago ele deixa bem claro para aqueles irmãos que andam preocupados com o dia da manhã. Era uma preocupação tremenda com o dia da manhã, e esquecia de usufruir a sua vida, esquecia de usufruir a vida. Aí Tiago ele dá a comparação
que é como um vapor que aparece e logo desaparece. Assim é a vida do ser humano. Nós temos um período curto aqui na Terra. O tempo passa rápido. Então, Tiago está dizendo, olha, aproveita o tempo que é te dado. Deixe de te preocupar com o dia da manhã. Para de se preocupar com o dia da manhã. Porque tu não estás nem usufruindo o dia de hoje. Tu não estás usufruindo o dia de hoje que Deus te concede. E estás preocupado com o dia da manhã. Às vezes, irmão, se preocupamos com o dia da manhã e esquecemos muitas das vezes de adorar a Deus, de louvar a Deus, de buscar a Deus, de agradecer a Deus pelos dias que Ele nos concedido. Glórias a Deus. Porque há uma preocupação com o dia da manhã. E aqueles irmãos, eles davam para Deus, faziam de todo jeito para o Senhor, trabalhavam na seara do Senhor de todo jeito, fazia a obra do Senhor relaxadamente, empurravam com bucho, como diz o ditado, porque eles estavam preocupados. E quem se preocupa com o dia da manhã, ele não sabe se controlar, ele não faz coisa bem feita, ele não faz coisa com amor, porque o pensamento dele está ocupado com o dia da manhã. Nós temos que viver o dia de hoje e viver como se fosse o último dia de nossa vida. Ou seja, se nós vamos cultuar Deus, temos que cultuar Deus como se fosse o último dia daquele culto a Deus. Guarda o teu pé quando chegar na casa do Senhor. Ao adorar Deus, eu tenho que adorar Deus como se fosse o último dia. Não me interessa o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus. O dia da manhã não pertence nem a mim e nem a você. Então o dia de hoje cabe eu e você usufruir com amor, como se ele fosse o último dia da nossa vida aqui na terra. O último dia. Aí nós faremos como Davi. O que eu daria a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem me dado? Hein, irmão? Chegar na igreja, dar o melhor para Deus. Chegar na igreja, prestar atenção no culto, na palavra. Se for para cantar, cantar com a alma, com o coração quebrantado. Se for para louvar, louvar para Deus com a alma, com o coração quebrantado. Se for para pregar, pregar como se fosse o último dia, dar o melhor para Deus. Dar aquilo que Deus merece, a honra e a glória. Mas não vemos isso hoje em dia no nosso meio. É a verdade. Não adianta esconder aquilo que está aos olhos do povo. Hoje, em nosso meio, quando nós chegamos em certos cultos, nós não vemos mais o temor a Deus. Nós vemos uma preocupação humana tremenda na vida dos irmãos, que os irmãos não conseguem se concentrar no culto, não conseguem dar o melhor para Deus, não conseguem dar aquilo que é de Deus. Ele não consegue honrar a Deus, dando o melhor para Deus. Ele não consegue se concentrar no culto de adoração a Deus. Porque ele está tão preocupado com o dia da manhã, preocupado se o filho amanhã vai fazer uma faculdade, se não vai. Às vezes preocupação com o trabalho, de ficar desempregado. Preocupado com as coisas desse mundo do dia da manhã, às vezes preocupado com a aposentadoria, preocupado com muitas coisas desse mundo, irmão. Que é isso, irmão? Para que se preocupar com o dia da manhã? Usufrua o dia de hoje. Se Deus lhe deu o dia de hoje de vida, de saúde, glorifique a Deus. Adore a Deus. Usufrua o dia de hoje. Nunca deixe para fazer amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Porque o tempo passa, não tem como voltar atrás. Aproveite o dia que Deus lhe concede. Faça o melhor. Faça o melhor na casa do Senhor. Faça o melhor para Deus. Dê a Deus aquilo que Ele merece. Que Deus vai te honrar.
Isso é uma obrigação nossa, irmão. Isso é um dever nosso de usufruir esse dia. Aí Tiago ele fala, olha, o vosso tempo, a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desfalece. Olha, ou seja, quem se lembra aqui daquele homem que granjeou muitos bens? O granjeador, a parábola do granjeador. Havia um homem na Bíblia que ele granjeava. Ele granjeou, ele tinha celeiros. Aí ele disse em seu coração, eu derrubarei esses celeiros, que está pequenininho, está pequeno esses celeiros. Vou derrubar esses celeiros, vou fazer outros maiores ainda. E vou armazenar muitas comidas ali dentro, muito alimento. E ele fez, depois que ele fez, aumentou os celeiros, fez celeiros maiores. E guardou toda aquela comida, sua riqueza, sua fartura, sua fortuna. Ele comprou muita comida e guardou naquele celeiro enorme. E depois que ele viu tudo prontinho, muita comida, muito celeiro enorme, aí ele disse para si, alma, come e bebe por longos dias. Aí veio uma voz e disse, louco, esta noite pedirão a tua alma o que tu tens para dar. Ou seja, aquela parábola indicava que aquele homem se preocupava com o dia da manhã. Ele se preocupava com o dia da manhã, esquecendo da sua alma. Esquecendo que a sua alma não se alimentava de farinha, de feijão, de comida física. A sua alma se alimentava de Deus. Enquanto ele estava preocupado com o dia da manhã, pensando que a sua alma ia se alimentar com a comida física, a sua alma estava faminta, precisando de se alimentar naquele mesmo dia. Precisando de Deus alimentar aquela alma, de dar água da vida, que alimentava aquela alma dele. Muitas das vezes, irmão, também em nosso meio, se preocupamos com o dia da manhã e esquecemos de se alimentar de Deus, esquecemos de saciar de Deus. Amém? Mesmo assim era aquele homem granjeador. Mas um dia ele ouviu uma voz, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens para dar e para quem será? E aí, irmão? Um dia tu vai ouvir essa voz, um dia eu vou ouvir essa voz, Cristo vai me chamar, e aí? O que eu tenho usufruído da parte de Deus? Nada. Por quê? Porque se preocupou com o dia da manhã e não usufruiu, não alimentou a sua alma, não teve tempo para saciar a sua alma, não teve tempo para usufruir do reino de Deus, não teve tempo para tomar água da fonte de Cristo, não teve tempo de tomar água da rocha Meribá, não teve tempo de ter um encontro com Cristo, não teve tempo de comer o pão da vida. Glórias a Deus. Ele não teve tempo de usufruir do pão da vida, que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque ele está preocupado com o dia da manhã, que não pertence a ele, pertence a Deus. Irmão, aproveite o dia que é lhe dado. Aproveite o dia de vida que Deus te dá. Aproveite, meu querido, minha querida. Porque o tempo passa, o tempo não tem como voltar atrás. E tudo que você fez de bom ou de ruim vai passar. Não volta mais para trás. Então aproveite o tempo que é te dado. Deus te concede vida e vida com abundância. Mas aproveite o tempo e a vida com abundância que Deus te dá. Porque vai chegar um período que é como um vapor que aparece e daqui a pouco se some, como o Tiago fala. Amém, meus irmãos? Versículo 15. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e servirmos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Ou seja, no 16 assim, mas agora vós gloriais em vossas presunções.
toda glória tal como esta é maligna. Ele se gloriava em suas presunções, ou seja, ele se gloriava em persuadir. Persuadir o que, irmão? A vida dos irmãos. Julgar a vida dos irmãos. Meus irmãos, nós vemos isso em nosso meio, mas isso entristece o Espírito Santo de Deus, porque estamos ocupando um cargo que não nos pertence. Estamos querendo ocupar um cargo que só pertence a um. Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 7. E o versículo Mateus capítulo 7 e o versículo 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabarte com um arguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e o beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Observamos nesse versículo que nós lemos que o pecado não é só você julgar o seu irmão pela prática de falar. O pecado não deixa de ser um pecado, só que é um pecado da prática. Agora eu quero lhe mostrar uma coisa, que nós pecamos em primeiro lugar, logo na alma, e depois na prática. Observe que esse fariseu, ele não abriu a boca dele para condenar aquela mulher, ou para tocar no pecado daquela mulher, ou para apontar no pecado da mulher. Ele não abriu a boca para dizer nada. Ele disse em seu coração. Se ele soubesse quem era essa mulher, saberia que era uma pecadora. Ou seja, o fariseu dizendo no seu coração que se Jesus soubesse quem era aquela mulher, ele saberia que era uma pecadora. Mas só que ele disse em seu coração, irmão. Ou seja, ele julgou aquela pecadora, aquela mulher que precisava de uma libertação, aquela mulher que se humilhou nos pés de Jesus, chorando com lágrimas, derramando lágrimas nos pés de Jesus, enxugando com os seus cabelos. A mulher precisava de Cristo, aquela mulher, aquela alma, ela precisava de Deus, e ela foi para o lugar certo, E o fariseu não entendeu nada, e em seu coração ele condenou aquela mulher que era uma pecadora, e ele dizia: se ele soubesse que esta mulher era, ele saberia que ela era uma pecadora. Ei, irmão, o pecado, ele começa pela alma. Cuidado, irmão. Cuidado no que nós pensamos, em que você pensa do seu irmão, em que eu penso do irmão. Pensamento de bons e não pensamentos maus. Jesus falou que o pecado não é aquilo que entra, mas aquilo que sai, porque sai do coração, ou seja, sai da alma, irmão. Cuidado, que às vezes o pecado não é só você julgar com a prática, mas no coração. Irmão,
julgar no coração que a pessoa é um pecador, que a pessoa não merece receber perdão, não merece estar na igreja, porque aquela pessoa é falho, porque aquela pessoa está andando troncho, porque aquela pessoa está fazendo coisas erradas nos caminhos do Senhor, porque aquela pessoa está naufragando no pecado. Ei, irmão, ajude, mas não julgue, porque ele precisa de mim e de você. Ele precisa da minha e da sua oração. Aí interessante que Jesus fala com ele, com o fariseu. Vamos lá. Respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: Diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual deles o amaria mais? E Simão respondeu e disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgastes bem. E voltou-lhes para a mulher e disse-lhe a Simão: Vê tu esta mulher. Entrei em tua casa e não me desse água para os pés, mas esta rogou-me aos pés com lágrimas e me enxugou-me com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas estas, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aqueles a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ele: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. Observe, irmão, que o fariseu ele só olhava o pecado daquela mulher. Observe que ele só olhava a falha daquela mulher, que era mulher pecadora. Mas ele não observou que ela entrou, não observou que ela se dobrou o joelho, não olhou que ela lavou os pés de Jesus Cristo com as suas lágrimas, não olhou que ela enxugou com seus cabelos, não olhou que ela derramou um dos perfumes muito valiosos naquela época nos pés de Cristo. E aí, irmão, já observou, irmão, que em nosso meio é assim? Só vê as nossas falhas, irmão, só vê a falha do outro. Eu lembro que uma vez um irmão ele disse para mim, a gente conversando, e ele disse para mim que tinha uma mulher que ela pecava muito, ela fazia muitas coisas erradas na igreja, e Deus usava ela tremendamente. E ele pensava com ele: por que Deus usa aquela mulher tremendamente? Um dia ele entrou na igreja, era um dia de oração, ele entrou na igreja e ele escutou um gemido que chamou a atenção dele. Aquela mulher ela gemia, chorava, e aquele gemido incomodou aquele irmão, e aquele irmão procurou, quando Deus olhou, era aquela mulher, que ele olhava muito defeito daquela mulher, que ele olhava muito pecado daquela mulher, mas ela se humilhava diante dos pés de Jesus, ela derramava a sua lágrima nos pés do Senhor, ela derramava as suas lágrimas, ela se humilhava, ela sussurrava, clamava a Deus. Aí desse dia para cá ele nunca mais tocou no pecado daquela irmã, ele se arrependeu do que ele tinha feito. Irmão, por isso que nós não devemos
julgar o nosso próximo, julgar o nosso irmão. Por isso que nós não temos esse direito, esse poder. Por que nós não podemos termos esse direito? Por quê? Por que nós não temos o direito de julgar o nosso irmão? Por quê? Vou lhe explicar. Porque nós só vimos a aparência. Os nossos olhos físicos, eles só enxergam a aparência. Nós não somos oniscientes. Mas só tem um que ele vê além da nossa mente humana. Ele enxerga a alma, ele enxerga o íntimo, ele enxerga o profundo, ele vai aonde o médico não vai. É Jesus Cristo de Nazaré. Só a ele foi dado o poder de julgar, o poder de condenar. Glórias a Deus. Aleluias. Por isso que nós não podemos julgar o nosso irmão, porque nós não somos oniscientes. Nós só vemos a aparência. Nós não conhecemos o coração do irmão. Nós não conhecemos a vida, a intimidade que o irmão tem com Deus. Glórias a Deus. E se observarmos na Bíblia Sagrada, vamos lá. Vamos observar no livro de João, capítulo 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava os escriba e fariseu. E sentando os ensinava. Ponto. E os escriba e fariseu trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo ao meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais seja apredejada. Tu, pois, que dizes? Isso dizem eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e com incisivo perguntavam-lhe, endireitando-se, e disse-lhe: aqueles que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E inclinando-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um ao outros, e começavam pelo mais velhos até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse-lhe: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não pequeis mais. Meu irmão, que lição maravilhosa, que lição poderosa de Jesus Cristo, que ensinamento poderoso para a minha vida e sua vida. Observe que a multidão pegou aquela mulher em adultério, aquela mulher que precisava de uma palavra de Deus, precisava de uma libertação. Os homens da lei, os que praticavam a palavra, os sacerdotes, os escribas, os filhos da promessa, irmãos, pegaram aquela mulher que aparecia em adultério, que precisava de uma palavra de Deus, precisava de um bom samaritano, ele precisava da sua ajuda, da nossa ajuda, da nossa oração. Às vezes, quando tem muitos que precisam da nossa oração, precisam da nossa ajuda, e às vezes em nosso meio levanta um para apontar o dedo e para condenar a falha ou pecado. E aqueles fariseus traem aquela mulher, bota ela de frente a Jesus e diz: está aí, Senhor, está aí, Rabi, está aí, mestre. Esta mulher foi pega em adultério. Olha, só olha o pecado, só olha a falha.
Jesus olha para aquela multidão de fariseu e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos recuaram, as pedras caíram no chão e voltaram, porque são todos falhos, são todos pecador. Ou seja, no olho deles tinha argueiro. Como é que ele podia mexer no círculo do olho daquela mulher se no olho dele tinha argueiro? As pedras caiu e ele foi em paz. Aí lá vem Jesus, olha, o homem santo, o Senhor que os anjos o adoram, um homem que não se corrompeu, um homem que é santo, santo, santo. Jesus que tinha o poder, pela sua santidade, de acusar aquela mulher, de apontar as falhas daquela mulher, de dizer que era uma pecadora, de julgar aquela mulher, de pegar ela e lançar ela no fogo do inferno. Mas Jesus, ele olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum aqui se encontra. E ela: sim, Senhor, nenhum se encontra. Mas eu te digo, Jesus tinha o poder de julgar aquela mulher, os pecados daquela mulher. Mas Jesus olha assim para aquela mulher e diz: mulher, nem eu também te condenarei, nem eu também tocarei na tua falha, no teu pecado. Jesus, ele sabia, irmão. Ele via, irmão. Há muitos pecados. Aqueles homens viam só o pecado de adultério. Jesus, ele via mais do que isso. Ele via muito, 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 muito pecado que aquela mulher fazia. Mas ele não tocou em nenhum pecado. Ele disse: vá em paz e não peque mais. Irmão, que lição é essa, irmão? Essa lição é para mim, para você, para nós cristãos, que dizemos que somos cristãos, mas nós somos cristãos não é só na teoria não, irmão, é na prática, irmão. Quem vai dizer que você é cristão, quem vai dizer que você é sal da terra, quem vai dizer que você é luz, que para brilhar as trevas, quem vai dizer que você é sal da terra, que tem gosto, tem sabor, é a sua prática, é a sua obra, é as suas ações, as suas atitudes. Faça a diferença. Não ocupe o lugar de Jesus, não ocupe o lugar de legislador, um homem que fornece a lei, que determina a lei. Não ocupe esse lugar. Só existe um legislador e esse é Cristo Jesus de Nazaré. É Cristo quem tem o poder de julgar, e Ele não vai te julgar, Ele não vai tocar no teu pecado. Por contrário, Ele é um advogado fiel. Ele é um advogado fiel. Ele vai perdoar, Ele vai ter misericórdia e vai ter misericórdia de ti e vai te perdoar todos os vossos pecados, se confessares a Ele, se confessares a Cristo os teus pecados, as tuas falhas. Ele é fiel e poderoso para te perdoar, para lavar com sangue, para mudar a tua história, para transformar a sua vida de uma maneira maravilhosa. Glórias a Deus. Amém, irmão? É lição poderosa, né, irmão? Essa lição é boa, né, irmão? A gente aprende, né? Aprendemos com o Mestre Jesus Cristo. Aprendemos com Jesus. Eu acho interessante, eu gosto muito de muitos professores que têm muito conhecimento. Aí, né? Vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá. Mas eu vou logo dentro do assunto, irmão. Não sou melhor do que os professores, pela misericórdia de Jesus Cristo. É porque eu gosto de ir logo no assunto. Ir logo no assunto, irmão. Tocar logo no assunto. Chega lá e mostrar para o povo: olha, irmão, o assunto é esse daqui. Não vai adiantar eu ir por aqui, eu ir por ali, eu fazer uma rodeia ali, uma rodeia aqui. Não. O assunto é esse. O assunto é Jesus. Ele é o único, é o único juiz, é o único legislador, irmão. Não adianta arrumadinho por aqui nem por ali, não. É Cristo. Amém? Glórias a Deus. Lição, versículo, ainda na leitura da Bíblia em classe. Leia comigo. Versículo 16. Mas agora vós glorieis. 17.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Glórias a Deus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Glórias a Deus. Eu quero trazer um versículo, um texto na Bíblia, que se encaixa com esse versículo que Tiago colocou. Aquele que não faz o bem, já cometeu pecado. Vamos lá para o livro de Lucas. Lucas capítulo 10. Capítulo 10 de Lucas. E o versículo 30 em diante. E respondeu Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente desciam pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-a, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-a para um estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastare, eu tu pagarei quando voltar. Glórias a Deus. E aí, irmão? E aí, minhas queridas e meus queridos? Tiago, ele diz: aquele que não fez o bem, já cometeu o pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz o bem, já cometeu o pecado. Eu trouxe uma passagem para você do bom samaritano. Uma parábola do bom samaritano. Jesus, ele fala da parábola do bom samaritano, que descia e pegaram um homem, espancaram e deixaram aquele homem quase à beira da morte. E vinha descendo um sacerdote que representava o povo de Deus, um sacerdote que era o filho da promessa, era o povo de Israel, os judeus, um sacerdote. E ele vinha e passou, vindo aquele pobre necessitado, coitado, sangrando, aquele homem que precisava de uma ajuda, aquele homem que precisava de um socorro. Ele vendo aquele coitado que tinha acabado de levar uma surra dos ladrões e estava ali sangrando, padecendo ali, o sacerdote, homem que ensinava a lei, homem que conhecia a lei, homem que guardava a lei, passou distante, olha, passou de largo. Aí daqui a pouco vem um levita, olha, o levita, que também não deixa de ser sacerdote. Lá vem um levita, passou de largo também, vendo aquele coitado. Agora vem um samaritano que não era filho da promessa.
Lá vem um bom samaritano. Padeceu daquele coitado que precisava de uma ajuda. Chegou lá, limpou o seu sangramento, botou o remédio no seu sangramento, pegou ele, colocou nos braços, colocou na sua cavalgadura e transportou ele para uma estalagem. Chegou lá, instalou ele numa estalagem, pagou lá pelos gastos que ele tinha e precisava, e disse ainda: eu vou, e quando eu voltar daqui a 2 dias eu pagarei o que ele consumir aí. Me diga uma coisa, meu irmão, minha querida, meus queridos, você tem fazido bem? Pense direitinho. Você tem se comportado como um bom samaritano, ou tem se comportado como aquele sacerdote que passou distante? Tem se comportado como um bom samaritano, meus irmãos? Ou você tem se comportado como aquele levita que, vendo o pobre coitado, passou distante? Muitas vezes em nossa vida, Deus coloca uma pessoa, um pecador, coloca um pobre coitado que precisa de uma palavra, que precisa de uma oração sua, que precisa às vezes até de um pão, de alimento, e às vezes nós fazemos que não enxergamos aquele coitado, passamos a distante, fazemos que não vemos. E aí, irmão? Cadê o cristão? Cadê o crente? Cadê o cristão que guarda os mandamentos? O cristão que vai ser salvo? O cristão que está esperando Cristo para se encontrar com Ele nas nuvens? Cadê, irmão? Cadê o crente, irmão? O crente que é cheio de fogo, cheio de poder, cheio de um reteté, irmão. Cadê ele? Cadê você, irmão? Será, irmão, que você está se comportando como aquele bom samaritano, ou está se comportando como aquele sacerdote que passou e fez que não viu o pobre coitado, necessitado, que precisava de uma ajuda? Ei, irmão? Cadê? É nesta hora, irmão, que Deus quer ver se você é sal ou se você não tem gosto, irmão. Deus quer ver se você se é sal ou se você não tem gosto nenhum. Ou se é um sal que não tem gosto, um sal que coloca, não salga a comida, deixando a comida gostosa, irmão. É nesta hora que Deus quer ver se você é luz ou se você é trevas. É nesta hora que Cristo, nem eu que quero ver não, irmão. Não sou eu que vou te aprovar as tuas obras. Não sou eu que vou dar teu galardão. Não sou eu que vou te abençoar. Não sou eu que vou te salvar. Não sou eu que tem um céu preparado para ti. Não, não sou eu não. É Cristo. É Cristo que quer ver na sua vida. É Cristo que quer ver você se comportar como aquele bom samaritano. E aí, irmão? E aí, minhas queridas, meus queridos? E aí? A palavra está pesada, não está? Glória a Deus, aleluia. Mas é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que sara, é a palavra de Deus que edifica, é a palavra de Deus que aproxima o homem a Deus, que transforma um coração malicioso, transforma um coração mau, transforma um coração ruim, transforma um coração de um sacerdote, um coração fariseu, um coração saduceu, um coração de levita que vê o pobre do coitado padecendo e não liga para ele. Deus, com a sua palavra, transforma esse coração de fariseu, irmão. Glória a Deus, aleluias. É por isso que nós temos que viver a palavra, ou uma palavra dura, ou mais ou menos, mas temos que viver a palavra, temos que comer a palavra, temos que mastigar a palavra, temos que guardar a palavra, temos que ser crente de verdade, irmão, temos que ser luz. Mas não é para ser luz amanhã não, viu? Não é para ser sal amanhã não. Não é para ser um bom, não é para ser um bom samaritano amanhã não, viu? Não, é para ser hoje. É hoje.
porque a sua vida, a minha vida, é como um vapor, como o Tiago fala, que logo aparece, daqui a pouco desaparece. Eu tenho que aproveitar o dia de hoje, eu tenho que ser um bom samaritano, é hoje. Glórias a Deus, aleluias. Eu tenho que ser o sol da terra, é hoje. Eu tenho que ser luz para clarear as trevas, é hoje. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. E aí, irmão, como é que está a tua vida, irmão? Como é que está a tua vida, irmão? Estás perdendo tempo aí da tua vida aí, olhando a falha do teu irmão, olhando o pecado do teu irmão, olhando o teu irmão caindo, padecendo, sofrendo, e de você chegar lá, ajudar o teu irmão, que está precisando de uma palavra, está precisando de um socorro espiritual, de tu ir lá ajudar teu irmão, para resgatar teu irmão, para dar o ombro ao teu irmão. Hein, irmão? Tu estás ocupado aí apedrejando teu irmão com pedra, irmão. Está apontando o dedo no pecado do teu irmão. Está aí perdendo o teu tempo, irmão. Apontando as falhas do teu irmão. Misericórdia, te arrepende, meu querido, minha querida. A palavra de Deus é viva, eficaz, ela transforma. Toma uma atitude neste dia de hoje. A partir do momento que você vê essa palavra sendo pregada, guarde ela. Não queira ficar nos bancos. Quando Cristo raia nas nuvens, você fica agarrado com os bancos aí, irmão. Porque só vai subir lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse sacerdote que passa a distante e não olha o pobre necessitado, que precisa de uma ajuda, ele não olha, faz que não vê, esse vai ficar, meu irmão, vai ficar ele as cadeiras. Ele não vai subir, não. O levita que passa e vê o pobre necessitado e não vai lá ajudar, esse passa distante. Esse passa distante para não ajudar, esse também vai ficar, irmão. Só vai subir para as bordas do Cordeiro para se contar com Cristo, nosso Senhor. É a os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É os que são luz para clarear as trevas. É o que é sal, que tem gosto. Aquele que tem amor no coração, aquele que compadece do seu irmão, é aquele que ele não veio para apontar, ele não vem para caluniar, ele não vem para olhar falha, por contrário, ele vem para ajudar o irmão que está caindo, ele vem para ajudar a irmã que está precisando de uma palavra, ele vem para ajudar o filho da viúva que precisa de um alimento, ele vem para ajudar a viúva que precisa de um alimento, ele vem para ajudar um pobre necessitado. Ei, irmão, cadê a tua caridade? Glórias a Deus. Cadê, irmão, tuas obras para Cristo? Jesus quer as tuas obras, irmão. Jesus quer ver tuas boas obras e não tuas más obras. Glórias a Deus. É uma lição maravilhosa. Uma lição maravilhosa para a nossa vida, irmão. Essa lição de Tiago. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Que possamos fazer um bom aproveito da palavra de Deus. Que possamos guardar esta palavra no nosso coração, irmão. Que possamos fazer diferença. Glórias a Deus. A aprender com Jesus. Algo que é um cristianismo. Aprender com Jesus o que é ser um cristão. Glórias a Deus. O julgamento e a soberania pertencem a Deus. Glórias a Deus. Na próxima lição, nós vamos estudar na lição 12. Nós vamos estudar os pecados de omissão e de opressão. Os pecados de omissão e de opressão. Lição 12, dia 21 de setembro. Nós vamos estudar essa lição 12 na nossa próxima aula. Glórias a Deus. E que Deus vos abençoe. A cada um que está nos assistindo. Você aluno, você professor. Você que clicou e está nos assistindo. E que Deus te abençoe.
E que Deus faça produzir essas palavras em teu coração. Guarde esta palavra. Reflita nesta palavra. Medite nesta palavra. Porque Deus tem um plano em nossas vidas. Mas tudo depende de nós. Tudo depende do nosso primeiro passo. Tudo depende de nós, da nossa competência. Quando nós damos um passo para Cristo, Jesus ele transforma a nossa vida, muda a nossa história, mas tudo depende de nós, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher Jesus ou escolher a porta larga, escolher a porta estreita que é Cristo ou escolher a porta larga que conduz à perdição. Meus queridos, que você tenha uma boa aula, ensine os alunos com amor, porque Deus vai te abençoar grandiosamente. Eu gostaria de fazer uma oração por todos vocês que estão me assistindo nesse dia. Senhor meu Deus, Senhor, abençoa, meu Deus, todos os que estão assistindo, ouvindo a Tua palavra. Senhor, ajuda cada um, meu Deus, que vão ensinar a Tua palavra. Senhor, dai sabedoria, meu Deus. Usa eles, Senhor, pela Tua misericórdia, para transmitir a Tua palavra, meu Deus. Para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus. E para que a Tua palavra faça, meu Deus, faça transformação no coração daquele que ouvi, Jesus, a Tua palavra. Senhor, a palavra é do Senhor, meu Deus. O Senhor dá a quem o Senhor quer, meu Deus. E eu te peço pela Tua misericórdia. Usa os Teus professores. Usa as Tuas professoras. Usa as Tuas servas pela misericórdia. Para que ele passe, meu Deus, um ensino, meu Deus, coerente, um ensino cheio de Tua graça, misericórdia e de unção, meu Deus, de poder. Um ensino, meu Deus, que venha transformar os corações, venha capacitar os corações, para que esse professor, ele deixe um legado. Ele deixe um legado, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. E esse legado, meu Deus, futuramente vai trazer mais legado. E assim, Senhor, conseguiremos, meu Deus, crescer, meu Deus, no conhecimento e na graça e na misericórdia, meu Deus. Tudo isso eu te peço no Teu santo nome, Jesus. Desde agora para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Tenha uma boa aula em nome de Jesus. Amém.